Olá! As comédias sempre fizeram parte do nosso universo cinematográfico. Quem não se lembra de Oscarito, de Grande Otelo, Dercy Gonçalves, Mazzaropi, só para citar alguns dos nossos grandes atores. As risadas que nós demos com eles ficaram em nossas memórias e levamos como referência. Isso é uma injustiça! Por quê? Deixa que eu falo. Então fala logo, senão danou-se. O passado se mantém presente e novos talentos para a comédia surgem a toda hora, na televisão, no teatro e no cinema. Artistas inventivos que não têm medo de pagar mico com um único objetivo: fazer o seu público chorar de rir. Que selvagem. O sucesso do Cilada, por exemplo, é muito por causa disso. As pessoas se identificam bastante. Falam, puxa, passei por isso. Sabe? Eu gosto muito de trabalhar com esse humor, assim. O brasileiro tem a vocação para rir de assuntos sérios. No final, tudo vira piada. Usamos o humor para criticar. Pode ser ácido ou escrachado. Não é à toa que nas diversas mídias, humoristas vêm renovando a forma de entreter e divertir o público. Na sua revista do cinema brasileiro. Gente, vou rodar! Fumaça! Silene. Silene. Sai, Fabrício! Sai, Fabrício! Vamos lá! Silêncio! Ação! Eu só não me assumo como humorista porque eu fico com medo de não ser tão respeitado, né, quanto ator é, né? Porque às vezes o humorista, as pessoas não acham que é ator também, mas eu adoro humor, minha vida tá costurada desde a primeira peça de teatro que eu fiz lá em Salvador até os trabalhos mais recentes. Eu acho que ver o mundo de uma maneira bem humorada é uma forma de se aproximar mais rapidamente do coração das pessoas. Eu acho que o sorriso, levar o sorriso, você toca em alguns lugares, dá sensibilidade que não dá nem para explicar exatamente como é. Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos. Shakespeare e Cervantes morreram no mesmo dia. O primeiro dinheiro de papel foi feito na China. Você veja, por exemplo, aí eu vou citar a pessoa de cinema com quem eu mais trabalhei, o humor, que é o Jorge Furtado. Tem alguns elementos nos filmes dele que, através do humor, são falados e tratados. Eu nem sei se as pessoas percebem. Se você tem muito conhecimento sobre literatura, você vai absorver. E se você não tem tanto, você também absorve. E tudo isso vem através do humor. E, na verdade, não importa, porque o que está sendo falado ali no filme é para tocar na sensibilidade mesmo e a pessoa passar por experiências diversas enquanto assiste o filme. E o que tu faz? Eu sou operador de fotocopiadora. Eu sou operador de fotocopiadora. Só opera Xerox que eu sei, cara. Vem botando essa banca fotocopiadora. Ele começou cedo na profissão de roteirista. É filho de Chico Anísio, um dos maiores humoristas do Brasil. Ele vem fazendo sucesso como autor e mostrando seu talento para múltiplos personagens cômicos. Está lançando o filme Cilada.com. Hoje no estúdio, com prazer, Bruno Mazzeo. Bruno Mazzeo, seja bem-vindo ao Revista. Muito bem-vindo mesmo. Muito obrigado. Você é um cara jovem, assim, com tanta coisa na vida já, né? Com tanta bagagem já, você é um jovem veterano. Praticamente é um veterano, né? Como é que veio essa tua vontade, assim, de se expressar primeiro pela escrita? Assim, Veio primeiro pelo gosto como espectador. Meu pai gravava Chico Anísio Show na Cinédia e eu gostava muito de frequentar as gravações. E aí eu comecei a desenvolver alguns textos de programas caseiros. Teu pai te estimulava, então, assim? Aí ele começou a gostar muito dessa ideia, sabe? E começou a me estimular muito, corrigindo os textos, ensinando coisas de, não precisa dessa frase a mais, corta daqui pra cá e tal. E culminou assim, o símbolo desse incentivo foi me dar uma máquina Olivetti portátil, daquelas maquininhas verdes pequenininhas, e ele tinha uma máquina de escrever muito grande, profissional. Então eu usava aquela máquina pequenininha, almejando um dia chegar naquela máquina grande, que eu nunca cheguei porque eu fui pro computador, claro. né? E aí eu comecei a escrever algumas coisas para a escolinha do professor Raimundo, como um hobby. E aí o Boni, que era o diretor da Globo na época, ele falou assim, vamos incentivar, como é que a gente pode incentivar? É fazer com que isso vire uma obrigação. E eu comecei a ganhar por piada aprovada, sabe? Olha que uma maravilha. coisa simbólica. Então isso passou a me incentivar, porque eu falei, sou um profissional, tem que produzir, né? E aí começou. E assim, você se inspirava mais fora no teu pai, que, enfim, é uma fonte de inspiração, não só deve ter sido não só para você, como para muita gente, né? Ele, com certeza, é a minha maior influência, né? Desde sempre.
E nessa época a gente não tinha muito acesso às coisas de fora. Então acabava sendo ele, Vivo Gordo, com o Jô e os Trapalhões. Basicamente as referências, mas os Trapalhões era uma coisa muito mais como público apenas. Não era um tipo de humor com o qual eu trabalhasse. Mas ele e o Jô. E aí mais tarde eu fui descobrindo Pedro Cardoso, foi uma grande descoberta para mim. E quando é que você começou a querer fazer como ator, assim, a sair dessa Isso coisa muito escrita? depois. Quando eu comecei a atuar, eu já tinha feito umas brincadeirinhas. Eu digo brincadeirinhas porque hoje eu posso considerar brincadeirinhas, na época eu levava super a sério. Mas o atuar eu voltei por causa de teatro. Tinha um espetáculo que acontecia em bares no Rio, de um grupo chamado Meninas de Rua, que sempre tinha um ator convidado. E teve um dia que o ator faltou, e eu era amigo de todas elas, e elas me convidaram para substituir esse ator. E eu fiz. E aí eu tive aquela grande sensação que foi a risada imediata do público. O retorno. Aí eu falei, posso ficar fixo? Aí virei o cara fixo dali. E aí eu tinha uma peça chamada Enfim Nós, que era uma peça de casal, que eu estava tentando achar um casal para fazer, eu não estava conseguindo. E aí eu falei, então vou fazer eu mesmo. E fiz, ficamos, sei lá, 4 anos em cartaz. Fizemos eu e Fernanda Rodrigues, depois ela saiu, entrou Regiane Alves, depois ela saiu, entrou Fernanda Souza. Caraca! E aí saímos os dois, entraram Márcio Smelling e Fabiola Nascimento, estão em cartaz. Que estava em cartaz agora há pouco. Estava em cartaz até hoje, É verdade. Então foi por causa do teatro. E aí eu fiquei fazendo teatro e falei, vou fazer só teatro, que eu gosto mais de fazer atuando. Enquanto isso você continuava escrevendo? Continuava escrevendo, diarista, Sai de Baixo e tal. E aí eu tive a ideia do Cilada e aí comecei a atuar. E aí as coisas começam a aparecer, mas eu acho que daqui a pouco eu não vou querer atuar muito mais, não sei. Você acha que você fica muito crítico, assim? Eu acho que eu tenho umas limitações que eu vou ter que saber lidar com elas antes que descubram o blefe que eu sou. Eu não sei o que dizer. Ingrid Guimarães atua no teatro, na televisão e no cinema. Ela não para e a gente não para de rir com ela. Uma atriz que em cada trabalho mostra que o humor corre nas suas veias. É um grande talento que vem reforçar o lugar das mulheres no humor. Ele não me largou. Ele pediu um tempo, é diferente. Você quer que eu contrate um detetive? Dona Alice, eu conheço uma mãe de santo que é batata. Ela traz o homem amado de volta em 3 dias. Mas só se estiver no Rio. Eu acho que a comédia está na moda. Eu acho que a comédia está no melhor momento. E isso, historicamente, todas as vezes que o mundo está em crise, a comédia se dá bem, né? As pessoas hoje querem sair de casa para se divertir. Eu venho de uma experiência, de uma peça como Cócegas, que vai fazer 10 anos e lota. Teatro, por exemplo, as pessoas só querem rir. Querem ver peças de comédia. Então, eu acho que a gente está num momento, sabe, do país onde as pessoas cada vez mais têm simpatia pela comédia. As pessoas mais querem sair de casa, desligar o Jornal Nacional com tanta desgraça e rir, e se divertir. E eu acho que o humor tem uma característica que é para todas as idades. A piada, quando é boa, ri criança, ri velho, ri jovem, ri homem, ri mulher. É com você mesmo que eu quero falar. Pessoa egocentrada e, quiçá, desempregada. Aleluia! É minha primeira protagonista no cinema. Eu considero quase como uma estreia no cinema para mim. É muita responsa ser uma protagonista, porque as cenas de comédia são muito fáceis para mim, que é o que eu fiz a minha vida inteira. Mas não é só uma comédia romântica, tem uma história de amor. Essa personagem fala muito da minha geração, né? Desse lugar onde a mulher chegou, mas ela não está dando conta. Eu pensei, meu Deus, às vezes faltam horas no dia, então trabalho, filho, marido e o prazer. Abra sua cabeça. Eu tive a liberdade de improvisar, eu tive a liberdade de criar cenas e propor para eles e eles toparem. A Maria Paula também está super acostumada a lidar com humor, então a gente improvisava e ela também trazia coisa, a gente junta, ia jogando uma com a outra. Agora relaxa, hein? Relaxa e se joga! E o Santucci, ele me deixou muito livre para que eu tivesse o meu tempo cômico. Não só por ser uma comédia, ele tem que ser um filme rápido, ele é um filme que tem tempo para as coisas. Eu acho bom que hoje está tudo tão clipado, que eu acho que é uma comédia que é engraçada, mas que tem tempo para cenas. Se ela vibra quando toca música, você tem que experimentar. Oi, João. Ele fazia assim, vamos fazer um take Jim Carrey, que ele brincava, que é o take palhaçada.
depois um take que ele acreditava do jeito dele e um take meu. Então eu experimentei muito nesse filme. Você sabe que filme é esse? Olha o barão! Não, isso, pô, rapaz! Tá maluco? Alguém tá roubando minhas galinhas. Mas eu pego esse ladrão safado e corto o pescoço dele. Está previsto para estrear este ano o mais novo filme do diretor e ator Hugo Carvana. A comédia Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo tem no elenco Tarcísio Meira, Ângela Vieira, Flávia Alessandra, Antônio Pedro e Gregório do Vivier, um ator que não para de surpreender com seu talento. E é com ele que vamos saber como foram as filmagens e um pouco mais do filme. Meu pai é um mestre em fazer cagada, ele é um profissional do ramo. Eu queria contratar os seus serviços. Eu quero que você seja Bob Savanandra. Nosso real objetivo aqui na Terra, todos sabemos, é ganhar. O filme é uma comédia que trata da relação entre um pai e um filho. O filho é um comediante que viaja pelo Brasil com a peça e o pai é um ator também, mas também produtor. É o pai que produz o show do filho. Só que o pai é um pilantra e o filho vive sendo vítima dos golpes do próprio pai e ao mesmo tempo não tem outra opção porque é o pai que levou ele para aquilo e o pai é uma espécie de mentor e ao mesmo tempo é o pior inimigo, do jeito que ele sempre acaba estragando tudo. O filme fala disso, mas fala também da profissão de ator, da profissão do comediante, das 1000 reviravoltas, das 1000 dificuldades de se fazer arte. Champanhe. Adoraria. Eu destaco desse filme o espírito do Carvana, que de uma certa forma está impregnado em tudo que ele faz. É um espírito malandro, assim, de brincadeira, lúdico, é uma coisa que ele põe no filme, né? No jeito dele de filmar. Ele todo dia acordava já cantando, chegava no set cantando músicas, sambas antigos no microfone. E entre uma cena e outra ele ficava fazendo piada no talkback, no microfone. Isso passa pro filme dele. Canto, pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no meu coração. E a gente fala um pouco de comédia no filme, de uma certa maneira, de como a vida serve para a comédia, como a comédia serve para a vida. Um pouco dessa ligação entre a persona e o ator. Eu acho que a comédia é uma espécie de berço para mim, porque eu comecei a fazer teatro já no tablado, ali nas aulas de improvisação, e o foco ali é muito a comédia. Então, de alguma maneira, a comédia foi onde tudo começou para mim. É a forma natural de fazer as coisas, é a comédia. A gente bebe muito nas pessoas que a gente contracena, né? Eu, pelo menos, aprendi muito, para não dizer tudo, com as pessoas com quem eu contracenei, e eles foram as pessoas que eu mais contracenei. Então, o Fernando Caruso, o Marcelo Adnet e o Rafael Queiroga são pessoas que me ensinaram muito e continuam ensinando. A gente está em cartaz até hoje no Zé. Eu acho que o essencial para se fazer comédia nessa hora do gravando, que você diz, é você fazer a sério, você levar aquilo ao mais a sério possível. Quanto mais você fizer com verdade, eu tenho a impressão que mais engraçado vai ser. A comédia que eu mais gosto, que eu mais rio, é a comédia que é feita muito seriamente, no tom mesmo, não um tom acima nem um tom abaixo, que é uma comédia feita no tom da realidade, no tom da vida. Porque eu acho que quanto mais você acredita naquilo que está acontecendo, mais cômico vai ser. A gente fala de comédia, mas tem infinitos tipos de filmes cômicos que podem ser feitos, como a comédia romântica, como a comédia de humor negro, como, né, a comédia, enfim. Você tem uma infinidade de tipos e eu acho que o Brasil está ganhando muito nesse sentido, de diversificar a produção. Vou apresentar o nosso querido guru aos nossos convidados. Embaixador, o senhor Hilbert Mugamba. Tem um exercício do humor que eu descobri no próprio Madame Satã, que é o seguinte, quando tinha uma cena muito dolorosa, eu procurava ver o ridículo, o humor daquilo. E quando tinha uma cena engraçada, eu procurava ver a dor. Olha que coisa.
O Madame Satã comecei a fazer esse exercício, em alguns trabalhos eu consigo fazer, não é sempre que dá para fazer, mas esse olhar é muito engraçado, né? Porque o humor e a dor estão muito próximos, na verdade. E se você, como criador, você trabalha com essa perspectiva, eu acho que dá uma experiência interessante. Eu, às vezes, numa cena que é muito engraçada, eu digo, peraí, mas onde é que está a dor disso aqui? Eu digo, olha isso. E aí já dá um brilho diferente na hora de fazer, na hora de executar. Você é Bahia ou você é Vitória, Afro? Você é maluco, rapaz? Sorte. De um tempo para cá, eu fico observando que a gente está numa época de humoristas, né? O sucesso que as stand-up comedies vem fazendo aí é uma prova disso. Vários programas de televisão sendo capitaneados por humoristas. Então, acho que a gente vive uma época em que as pessoas querem rir, né? Eu questiono muito a qualidade do riso. Eu gosto muito do riso reflexivo, do riso com opinião. Não gosto muito de riso depreciativo, que deprecia o outro. O meu desejo é que eu possa te beijar, sentir seu corpo me abrigar em seu calor. Acabou de estrear mais uma nova comédia, Qualquer Gato Vira-Lata. No elenco, Cléo Pires, Dudu Azevedo e Malvino Salvador. Na direção, Tomás Portela, um novo diretor que já vinha despontando sua carreira como assistente de direção de grandes filmes. O filme é uma adaptação da peça teatral Qualquer Gato Vira-Lata tem uma vida sexual mais sadia que a nossa, do grande Juca de Oliveira. Olá! O que está acontecendo aqui? Sem noção, Tati. Vai pra casa. Ai! A comédia é dos gêneros mais complicados, assim, né? Porque você tem que prever a reação do público. A gente tinha um facilitador que o filme foi uma peça de sucesso, onde de alguma forma, mesmo sendo outra janela, você consegue entender aonde as pessoas riem e aonde não, porque a gente tinha um DVD da peça. Aconteça o que acontecer, não olhe pra ele. Em nenhuma hipótese, olhe pra ele. A história do filme é a história da Tati, uma menina de 24 anos que levou fora do namorado que ela acha que é o amor da vida dela. Então ela, desesperada, acaba entrando numa palestra de biologia e descobre um professor que tem uma teoria que as mulheres que estão destruindo as relações porque elas estão indo contra a natureza. Na natureza, a mulher deveria ser recatada e o homem deveria ser ativo, né? Então, qual é a conclusão? Qualquer gato vira-lata tem uma vida sexual mais sadia que a nossa. Então, ela se oferece como cobaia desse professor para tentar reconquistar o namorado. Eu sou a sua tese! E acaba reconquistando o namorado, mas acaba se envolvendo com o professor, que acaba questionando a sua própria teoria e, enfim, acabamos descobrindo que o amor não tem muitas teorias e que a coisa talvez não seja tão simples assim. Teve uma coisa que faz uma grande diferença no filme e que aconteceu muito durante o andamento das filmagens, é o desenvolvimento do Magrão, que é um personagem que é interpretado pelo Álamo Facó, onde reside grande parte da parte cômica do filme, que foi uma coisa um pouco que foi se desenvolvendo durante as filmagens, assim. E ele foi trazendo as gags dele, e a gente foi trazendo algumas gags para ele, mas que foi uma coisa muito mais viva do que roteirizada, assim. Por que ela demora tanto para atender? É o guru, ó. É o primeiro filme que eu dirijo, né? Então, para mim, foi uma responsabilidade grande. Eu estava um tanto quanto confortável em relação à linguagem, sabe? Agora, dirigir um filme é muito mais do que simplesmente a linguagem cinematográfica, né? Você tem os atores, tem a direção de tudo. E uma comédia romântica é absolutamente baseada na direção dos atores, né? Ele engoliu meu brinco! Eu não quero mais ser seu professor! Por favor! Guru! Existe um passado no cinema brasileiro e até um presente que é louvável de filmes com um pouco mais de engajamento político, filmes um pouco mais profundos que, enfim, eu acho lindos, maravilhosos, vou ao cinema assisti-los. Mas também tem que existir um outro lado, um lado de filmes que as pessoas querem ir ao cinema, se divertir, simplesmente dar risada, se apaixonar e sair leve do cinema. Então, a comédia romântica tem esse poder. A gente está num país onde as comédias românticas são muito consumidas, só que as americanas
Então a gente está mandando dinheiro para eles, vamos sustentar a nossa indústria, então. Existem milhões de gêneros que podem muito bem ser bem explorados aqui e não são, às vezes por um pouco de preconceito. E para começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Qual é o assunto do Cilada que virou filme, assim? A gente tinha vontade de fazer o filme, eu e o Cazé, meu sócio, e eu tinha uma grande questão que é uma questão, eu acho que recorrente em quem transforma um programa em filme, que é como fazer com que não pareça um episódio esticado. Porque se for para um episódio esticado, o cara vem em casa, ele não precisa sair de casa, pagar o ingresso e tal. Porque a ideia da internet, da exposição pela internet, que é do que trata o filme, é uma cilada muito maior do que as pequenas ciladas retratadas no programa, que são as ciladas pelas quais a gente passa quando vai ao supermercado, quando vai à praia, ao shopping e tal. Então, como achar uma cilada muito grande, foge do controle. E a gente achou essa da internet, da exposição, que é uma coisa que a gente vive hoje em dia, cada vez mais, e o cara se transformar numa celebridade às avessas. Então a gente buscou isso. Então acabou virando uma coisa que quem acompanha o programa vai se identificar, porque tem aquele personagem Bruno, tem alguns personagens do programa que foram também pro filme, e ao mesmo tempo quem nunca viu o programa vai achar uma comédia engraçada, porque é um cara que passou por aquela situação. E do Cilada.com, assim, tem algum desdobramento disso, assim? Ou você acha que o fato de ter feito a série no Multishow e ter virado filme, quer dizer, é meio inesgotável, assim, né? Você pode... eu parei o programa porque quis, né? Na verdade, o programa já tem uns 2 anos que ele parou de ser produzido, ele continua em reprise. E aí o filme, eu acho que ele vem meio coroando, mas a gente tem vontade de fazer o 2. O filme? O 2, o filme. Ao levar esse personagem para o cinema, ele mudou porque as expressões são menores, né? Tudo menor, e eu fui aprendendo muito com o Zé nesse sentido. Eu fazia uma expressão que eu faria no programa. Ele falava, não, cinema você não arregala o olho tanto. E eu fui aprendendo tanto que eu falei, quero fazer mais um desse. Então a gente vai fazer o 2, só que a ideia que eu tive sai muito da realidade. Eu tive uma ideia de Cilada, quase uma fábula. Eu falei, mas não dá para ser o 2, então esse vai ser o 3, para fechar de vez. Depois do Cilada já tenho 3 filmes na sequência que tratam de comédia. E aí falei, então no teatro fazer uma coisinha menor. 3 filmes na sequência? Eu vou fazer o filme do Maurício Farias, agora em agosto, a partir do final de agosto até outubro. E aí no final de outubro a gente começa a rodar, que é uma outra produção minha do Cazé, chamada E aí Comeu, que é baseada na peça do Marcelo Rubens Paiva, que eu vou fazer com Emílio Orciolo e Marquinhos Palmeira, são 3 amigos. E aí depois eu faço no começo do ano Jardim Perfumado, em São Paulo, que é um filme do Johnny Araújo, que é baseado num livro chamado A Corrida do Membro, que é muito legal, que aí somos eu e o Pedro Inés. Espero que um dia a gente se encontre por aí, numa dessas. Sim, por favor. No teatro, no cinema, em algum lugar. Encontraremos. E você é sempre muito bem-vindo aqui. Os Saltimbancos Trapalhões é um clássico. O filme é uma adaptação da peça Os Saltimbancos, escrita por Sérgio Bardotti, Luiz Henrique Bacalov e Chico Buarque. Essa comédia de 1981 foi dirigida por J. Betanco. No elenco, Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias e Lucinha Lins. Olha o barão! Não, isso, pô, rapaz! Tá maluco? Alguém tá roubando minhas galinhas. Mas eu pego esse ladrão safado e corto o pescoço dele. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, humildes funcionários, se tornam a grande atração do Circo Bartolo, graças à sua incrível capacidade de fazer o público rir. Mas o sucesso tem um preço. A oposição do mágico Assis Satã e a ganância do barão, o dono do circo. Juntos, os 4 amigos, em divertidíssimas cenas, enfrentam os vilões do filme. O programa desta semana está chegando ao fim, mas deixo vocês com um clipe com os maiores atores da nossa comédia. Te vejo no próximo programa. Um beijo. Tchau. Não, mas é que eu achei...